Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos ao Entre Mentes, que é o nosso podcast sobre saúde mental. A gente já fez um episódio sobre anorexia, e quando a gente lê alguma coisa sobre anorexia, é comum ela vir de mãos dadas com a bulimia. Só que eles aparecem juntos porque são distúrbios alimentares mais frequentes, mas na verdade a anorexia e bulimia têm diferenças bem importantes, tanto que uma pessoa não pode ter os dois ao mesmo tempo. O que a gente mais associa à bulimia, de conhecimento geral, é aquela coisa de provocar o vômito depois de comer. Mas a doença tem bem mais detalhes que muitas vezes ficam de lado e que é importante a gente conhecer, até para reconhecer, né, se alguém pode estar com esse problema, e também porque ela é um transtorno que pode trazer consequências físicas e psíquicas muito graves. Então, a gente vai conversar hoje com o Dr. Igor Caldato, que é médico psiquiatra pela UFRJ e especialista em transtornos alimentares e obesidade também pela UFRJ. Obrigado por ter aceitado o convite, doutor. Imagina, Luiz, todos aí que vão nos ouvir, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que esse espaço é super importante para justamente a gente falar dessas doenças que há pouco tempo têm estado mais em evidência. Eram comportamentos que há pouco tempo não se observavam tanto, e é importante a gente colocar quais são os sintomas, quais são as formas de tratamento e esclarecer cada vez mais sobre a bulimia, que é o nosso tema de hoje. Doutor, o que significa essa palavra, bulimia? É uma palavra meio esquisita, né, pra gente. Exatamente. A bulimia, ela está muito relacionada, né, com um comportamento de compulsão alimentar associada à compensação, né? Então, é uma doença que tem seus critérios diagnósticos. Então, quando a gente fala de bulimia, não é no olho que o psiquiatra dá esse diagnóstico, né? Nós temos um elencar, né, de fatores que a gente precisa avaliar e determinar diante disso se existe ou não esse transtorno. Como eu falei no começo, doutor, é muito comum, assim, você vai começar a ver bulimia, ele tá na mesma página de anorexia, né? Então, acho que uma boa forma de também começar a entender o que é a bulimia é qual que é a diferença para a anorexia. Nós temos 3 grandes transtornos alimentares, né, abrangendo de uma forma mais ampla, e depois a gente pode fechar então na bulimia, que é a anorexia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar e a bulimia nervosa. Então é muito comum na mídia, sempre que a gente falar de um transtorno, está associado a outro transtorno. Sim. Mas você falou muito bem na introdução que são doenças que elas se excluem, na verdade. Então não é possível você ter anorexia e ter bulimia ao mesmo tempo. Sim. Você até pode ter as duas doenças, mas em períodos diferentes da vida, né? Sim. Em momentos diferentes, não as duas doenças associadas ao mesmo tempo, porque elas têm critérios diagnósticos diferentes que se excluem, né? A anorexia nervosa é quando a pessoa ela começa a ter um comprometimento da sua imagem corporal, que pode estar relacionado tanto ao peso ou à forma do corpo, e às vezes, então, não necessariamente é só aquele número na balança, mas ela começa a achar que ela está com uma perna grossa ou está com muita bochecha, ela começa a se incomodar com a forma do corpo, pode ser isso, e gera uma insatisfação corporal tão grande, tão significativa, a ponto de trazer um sofrimento tão importante, que ela começa a fazer uma restrição alimentar exagerada, que pode levar a uma magreza extrema. Sim. Né? Pelo medo de comer, pelo medo de ver a sua forma física ou ganho de peso acontecer. E ela começa a ter uma deturpação da imagem corporal. Então, ela começa a achar que ela está engordando e, na verdade, ela muitas vezes está até perdendo peso de uma forma significativa a ponto de colocar a vida em risco. Sim. Né? A diferença para a bulimia. A bulimia, geralmente, ela está associada... geralmente, não, ela está associada aos episódios de compulsão alimentar. Sim. Então, geralmente, é quase o contrário da anorexia. O paciente ele começa a ingerir uma carga alimentar muito grande, uma carga calórica muito grande. Nem sempre é assim, mas a rigor é uma quantidade de comida muito grande em um intervalo de tempo pequeno, em torno aí de 1 a 2 horas. Então o paciente ele tem uma compulsão alimentar. Nem sempre isso está associado ao ganho de peso. Sim. Porque a gente também tem uma falsa ideia de que quem tem compulsão alimentar são as pessoas que são gordinhas, que estão obesas ou com sobrepeso, enfim. E isso não é uma realidade. A gente tem muitos pacientes com peso dentro do esperado. Sim. E que pode ter compulsão alimentar. Isso acontece muito na bulimia,
porque muitas vezes eles usam métodos para compensar essa compulsão. E, doutor, esse comer muito, né, uma quantidade exagerada, a gente consegue dar uma ideia para uma pessoa? Porque às vezes a gente exagera num fim de semana, né, alguma coisa assim. O que é comer muito num caso de um transtorno? Isso, esse exemplo é super importante, sabe, Luiz? Porque a gente tem a ideia de que compulsão, e a gente escuta por aí, né, muito, eu comi uma caixa de chocolate, ou comi 2 fatias de pizza, tive uma compulsão ontem, né? E, na verdade, compulsão não é isso. A rigor, a compulsão é um episódio com uma carga calórica muito maior, né? Para você ter ideia, eu já tive pacientes que saem, por exemplo, de um restaurante com buffet livre, comem 5, 6 pratos de refeição, com direito à sobremesa, saem dali, vão para um fast food qualquer, ainda comem uma promoção toda daquela, chegam em casa, ainda comem mais. Então, para a gente ter ideia, quanto é grande esse episódio de compulsão, né? Uma carga calórica muito importante. A gente não consegue determinar ainda, e isso tem até estudos, até mesmo na UFRJ, que estão em andamento, para a gente entender qual seria a carga calórica, mais ou menos aproximada, para um episódio de compulsão. Sim. Mas, além dessa quantidade calórica grande, deve existir também uma parte psicológica que é muito importante para o diagnóstico, que é um sofrimento, né? É na verdade, um descontrole, onde você não consegue parar ou evitar de comer, né? Mas, enfim, então, não é necessariamente comer aquele pedaço de chocolate a mais ou comer 2 fatias de pizza, até porque é muito comum em eventos sociais, por exemplo, a gente vai para um rodízio de carnes ou um rodízio de pizza e todo mundo acaba exagerando um pouquinho ali, e não necessariamente aquilo é uma compulsão, né? É uma compulsão alimentar, também porque é um episódio isolado, né? Tem alguma coisa assim, no sentido, justamente levando para um diagnóstico efetivo da doença, que seja assim, isso tem que acontecer tantas vezes, ou seja, durante um período de meses, algo assim? Isso, tem sim. A gente considera que para ter o diagnóstico de bulimia nervosa, deve existir pelo menos um episódio de compulsão, né, por semana. E para a gente considerar a compulsão alimentar, já que a bulimia ela é compulsão alimentar mais algum método compensatório. Sendo que para a gente considerar que a pessoa tem compulsão alimentar, ele deve ter um episódio desse grande de compulsão alimentar, pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. E para a gente considerar que está acontecendo a bulimia em si, um método compensatório, essa compensação, seja ela qual for, ela também deve acontecer com uma frequência semelhante a isso, tá? Não por isso, né, se chega um paciente no consultório, por exemplo, já trazendo em termos práticos, e aí ele tem uma compulsão ali, né, a cada 15 dias eu falo, não, então volta daqui a pouco, né, tem que ter uma vez por semana. Lógico que não, a gente fica em alerta, a gente já trata como se tivesse a bulimia, porque o comportamento já está alterado. Claro. Né? E aí, doutor, entrando um pouquinho já no mecanismo compensatório, que é o símbolo, né, as pessoas conhecem mais, usam a palavra bulímica, né, como um exemplo já disso, da parte do mecanismo compensatório. Tem um livro que eu consulto bastante para fazer as pesquisas, que ele comenta alguns casos clínicos muito sucintamente, né? É um caso real de alguém e para demonstrar, então ela preenche tais critérios, então o diagnóstico pelo DSM-5 é esse. E aí eles chamaram bastante atenção para a sensação da pessoa, do paciente, durante esse episódio todo, da compulsão até o mecanismo compensatório. Eu queria que você tentasse ilustrar isso, né? O que a pessoa sente, né? Eles falaram bastante disso, até mais do que o ato de comer em si, é muito importante essa sensação de descontrole que a pessoa sente e que isso é o que causa sofrimento, mais do que está comendo, digamos, né? Queria que você falasse mais minuciosamente sobre mentalmente, né? O que a pessoa sente durante esse episódio. Claro, você fez uma boa pesquisa, viu, Luiz? É exatamente isso. Se não todos nós que exagerássemos, por exemplo, num evento social qualquer, num casamento, no Natal, né? Enfim, a gente teria compulsão, né? Ou teria bulimia se tivesse a compensação associada. Na verdade, a parte psicológica, como eu coloquei, ela é muito importante, né? E é um dos critérios para que a gente defina a doença. Então, você realmente tem que ter esse descontrole que é não conseguir parar ou evitar, né, de comer. E isso está muito associado também com algumas questões psicológicas
que é comer muito mais rápido do que o habitual, né? A pessoa muitas vezes ela come escondido, com vergonha da quantidade de comida que ela está ingerindo. Ela sabe que ela está ingerindo bastante Ela comida. começa a perceber, né, que está diferente das outras pessoas. Então, Sim. naquela mesma circunstância, vamos supor, uma refeição, ela percebe que ela tem a necessidade de comer muito mais. Ela não Sim. consegue parar ou evitar de comer. Mas muitas vezes ela acaba se tolhindo por conta da timidez, da vergonha ali da situação. Então, ela acaba tendo esse episódio muitas vezes escondido. Uhum. Né? E, além disso tudo, a pessoa ela percebe que ela começa a comer uma quantidade tão grande a ponto de ficar fisicamente mal. Sim. Ela começa a se sentir estufada, começa a sentir sintomas físicos mesmo, né? Sim, sim. Junto, lógico, de sintomas muitas vezes que vêm posteriormente depressivos, de angústia, de culpa, por não ter conseguido ter esse controle. Sim. Doutor, quanto aos mecanismos compensatórios, né, quais são, assim, os mais utilizados? Existe um que se destaca como o mais utilizado? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala de bulimia, acho que a mente de todo mundo acaba vindo o vômito, né? A pessoa provocando o vômito, que nós chamamos de vômito autoinduzido. Esse é o mais frequente ainda. Chega a ser cerca de 80%, 90%, em alguns estudos relatam, que como método compensatório. Uhum. Então, a pessoa ela acaba tendo aquele episódio de compulsão, vamos supor, na noite anterior, e depois ela tenta provocar o vômito para aliviar um pouco essa sensação física, Sim. mas mais do que isso, para tentar colocar parte dessa caloria para fora, Sim. né? Para que isso não tenha, então, aquele ganho de peso que ela imagina que possa ter, ou que possa comprometer a forma do seu corpo, uma vez que ela também tem uma insatisfação corporal Sim. e ela também tem um desconforto em relação a isso. Mas é super importante a gente colocar aqui que, além do vômito autoinduzido, e isso muita gente não sabe, outros métodos compensatórios estão sendo utilizados e estão sendo convencionados como normais. Né? Então, eu faço isso, mas minha amiga também faz, e sim. aí a gente está percebendo um adoecimento coletivo. Uhum. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem esses episódios de compulsão alimentar e no outro dia, por exemplo, a gente faz um jejum prolongado, Sim. né? Com a ideia de, poxa, comi demais ontem à noite. E aí, lembre-se que a gente não está falando de um episódio isolado, a gente está falando de situações de compulsão que acontecem com frequência e com todas essas características que a gente relatou aqui. E aí a pessoa ela acaba fazendo um jejum prolongado, né? E já está no nome até, vou compensar. Então, vou compensar isso, exatamente, né? Mas esse é um dos métodos, né? Essa restrição, esse jejum após os episódios de compulsão, atividade física excessiva, né? Então, pela Sociedade Americana de Cardiologia, o ideal para atividade física seria em torno de 1 hora, 5 vezes na semana, né? Então, a gente tem isso mais ou menos como parâmetro e a gente percebe que a pessoa ela começa a aumentar muito o grau de atividade física para tentar compensar. Então, ou ela começa a ficar mais horas na academia, começa a fazer todas as atividades possíveis ali, ou até mesmo dentro de casa, é muito comum pacientes relatarem que ficam pulando, dançando, ficam se movimentando o tempo todo para se exercitar com o objetivo de perder aquelas calorias mesmo. Nem é um exercício estruturado, é só, vou ficar me mexendo. Exatamente, né? Com o objetivo assim de sem nenhum controle, né? Nenhuma supervisão profissional, nada disso. Além disso, então, de jejum prolongado, de atividade física excessiva, a gente também pode ter uso de alguns medicamentos, até mesmo remédio para emagrecer. Sim. Todo mundo fala, já tomei um remedinho ali para emagrecer e tal, né? Então é muito perigoso isso. Isso não é um comportamento normal, principalmente sem prescrição médica, né? Sem orientação qualquer. Isso também pode ser um método compensatório. Uso de laxantes, de diuréticos, de medicações para diabetes, por exemplo. Sim. Então, enfim, a gente tem que estar muito atento, porque às vezes alguém perto da gente está tendo algum comportamento como esse e fala, mas não está vomitando, Sim. não deve ser, né? Sim. E, doutor, falando assim de consequências físicas, quando se fala de bulimia, o maior risco são os riscos associados a essa parte do mecanismo compensatório, mais do que o comer bastante? Sim, a gente tem 2 grandes riscos, né, 2 grandes complicações aí que acontecem na bulimia. Geralmente as taxas de mortalidade, elas são aí embasadas ou pelo sofrimento significativo que esse paciente tem, que pode até mesmo levá-lo ao suicídio, né? Mas também por essas complicações
clínicas muito bem faladas por você, que acontecem através aí das pessoas tomarem muitos laxantes, usar muito diurético, ou até mesmo provocar o vômito. Lógico que isso vai trazer consequências clínicas. A gente pode ter ali uma perda de sais importantes como potássio, sódio, né, que são perigosas a ponto de causar arritmias cardíacas, por exemplo. Sim. Imagina a pessoa no desespero, pensando só no número da balança ou na forma do corpo, ela ingere muitas vezes uma quantidade altíssima dessas medicações, sem controle nenhum, sem critério nenhum e sem pensar nessas consequências. Isso é muito grave. Além dessas arritmias cardíacas, por exemplo, quando a pessoa provoca o vômito, ela pode ter inúmeras complicações, porque isso é um processo que muitas vezes ele se cronifica. Sim. Não é algo que acontece uma ou duas vezes, é um processo que acontece anos. Tem pacientes que chegam no consultório, muitas vezes chegam até a gente com 10, 15 anos de doença, não é incomum isso. Sim. Graças a Deus, com esse tipo de informação que a gente está levando para as pessoas, e com esse trabalho, né, que o site do Drauzio Varela, por exemplo, faz e permite, a gente tem conseguido ter uma procura num tempo menor, em torno de 6 meses, 1 ano. Mas não é incomum a gente ter um distanciamento muito grande para buscar ajuda. E aí, muitas vezes, a pessoa ela chega com um desgaste dentário muito grande. Eu li que muitas vezes o dentista se for um dentista bem especializado, ele pode identificar que a pessoa pode ter problema. Exatamente. Né? Qualquer profissional da área de saúde tem que estar muito atento a isso. Né? Às vezes faz lesões de vasos no esôfago, na parte digestiva, gastrites importantes, por conta dessa indução de vômito constante, né? Tem gente que consegue até, com o tempo, adquirir a habilidade de vomitar espontaneamente, sem fazer nada. Os pacientes relatam isso, né? Que com essa frequência, né? Muitas vezes eles acabam adquirindo uma facilidade muito grande, né? E eles têm as mais diversas estratégias, lógico que a gente não precisa ficar colocando isso, mas chega a situações de colocarem a vida em risco mesmo, né? Ingerindo coisas que não inimagináveis aí para tentar induzir o vômito. Doutor, a sua área, a psiquiatria, ela é um tanto ingrata, que ela tem umas perguntas que são muito mais difíceis de responder do que em outras especialidades, né? No caso da bulimia, por que tem tanta mulher, né? Por que as mulheres sobressaem tanto com esse transtorno, né? Chega a 90%, muito mais do que homens, né? Exatamente. Em dados epidemiológicos, a gente tem em torno de 10 mulheres para 1 homem com bulimia, né? A bulimia também é uma realidade no público masculino, mas a gente vê a discrepância, né, de frequência aí, a incidência, e a gente acredita que isso é por uma questão até cultural, né? A mulher, ela vem há muito tempo sofrendo uma pressão cultural muito grande pela questão física. Eu acho que a gente até vem tendo um movimento muito grande e crescente no público masculino, mas historicamente a mulher ela vem sofrendo mais essa pressão e ela se exige muito mais em relação ao corpo do que o homem, né? O homem é perdoado muito mais facilmente se não tem o corpo dentro dos ditos padrões de beleza. Sim. A mulher, ela muitas vezes ela fica naquela obsessão para ter um biotipo que muitas vezes para ela não é possível. Sim. Né? Eu até costumo dizer assim que muitas mulheres gostariam de ser a Gisele Bündchen, mas aquele biotipo que ela apresenta, só apenas 2% das mulheres podem ter, né? Por uma questão genética mesmo, óssea, exatamente, estrutural. Então, não há problema de você querer ter um corpo legal, né? De querer cuidar da sua saúde, mas a comparação tem que ser com você mesmo, né? Aquela história que é meio clichê, mas que você tem que buscar a sua melhor versão. E o que eu percebo culturalmente, e isso talvez seja um pouco mais evidente em relação à questão estética entre as mulheres, talvez por isso a frequência é maior, uma comparação com outras pessoas, né? A gente sempre fica se comparando e aí a gente não leva em consideração, né, essa questão do biotipo, esses outros fatores e exige uma cobrança muito grande, né? E como não consegue atingir esses padrões, muitas vezes, acaba tentando as mais diversas formas e desenvolvendo doenças como a bulimia. Imagino que faça parte, então, desse mesmo contexto, a faixa etária em que esse transtorno acontece mais, né? Queria que o senhor falasse um pouco, quando ele costuma começar? É muito comum começar com adolescentes, então ali em torno dos 14, 15, 16 anos, e se estender aí também até a fase adulta, às vezes cronifica para o resto da vida, né? Mas o início da doença em si começa ali na adolescência ou na fase de adulto jovem, num período mais inicial ali, dos 20 até os 25 anos. E é possível uma pessoa ter isso durante uma vida inteira?
curso da doença em si, ele tem uma grande tendência a se cronificar ou a ter episódios intermitentes. Então, muitas vezes a pessoa ela consegue ficar períodos longos controlada, né? E mais à frente, às vezes, por algum gatilho, acaba desenvolvendo novamente, recidivando novamente os sintomas de uma forma mais efetiva, né? Mais significativa. Mas também existe tratamento e exige resolução do problema de uma forma total. Geralmente a gente consegue enxergar quando as pessoas buscam ajuda o quanto antes, né? Em episódios mais curtos, e aí a gente consegue abordar de uma forma mais efetiva logo no início da doença. Doutor, naquele livro que eu mencionei, eles mencionam o caso de uma mulher que ela desenvolveu uma rotina de como o transtorno acontecia. Então ela geralmente não comia de manhã, no almoço que ela era um ambiente social que tinha mais pessoas, ela comia normalmente, e à noite tinha o episódio de compulsão, né? É comum existir, assim, uma rotina que a pessoa cria de acordo com a vida que ela leva, ou a compulsão às vezes vem, assim, do nada? De repente eu tive essa vontade, ou vem vontade não, né? Essa compulsão e acontece. Varia muito de paciente a paciente. As duas formas podem acontecer, né? Existem pacientes que eles acabam tendo a compulsão em horários diferentes, mas o mais comum, de fato, é a compulsão fazer parte dessa rotina, do dia a dia da pessoa. Então, é muito comum o paciente relatar para a gente a ter mais compulsão à noite. Então, e geralmente às vezes é nos mesmos horários, inclusive. Então, passa o dia no trabalho, enfim, e aí às vezes a questão social acaba criando uma blindagem, uma proteção, e em casa quando chega acaba se tornando mais fácil, né? E aí acaba tendo essa compulsão. Então, às vezes tem alguns horários pré-determinados. O que não traz menor sofrimento também, porque muitas vezes, se o paciente tem, por exemplo, a compulsão geralmente à noite, mas ele psicologicamente passa adoecido o dia inteiro. Já tá porque ele pensando. fica 24 horas praticamente pensando em comida. Então ele fica planejando, vou sair do trabalho, vou passar na panificadora, vou passar num restaurante. Ele fica planejando muitas vezes como vai ser esse episódio de compulsão. Não por uma forma voluntária, mas por todo o mecanismo também involuntário que a doença pode acometer. Sim. Né? Doutor, pelo mecanismo da doença, eu achei ela com algumas coisas semelhantes com o toque. Acho que por ter uma justamente isso, assim, algo que fica na mente da pessoa que ela não consegue se livrar, mas que existe alguma coisa que ela faz na vida real e que ela consegue se livrar daquilo por um momento curto e depois aquilo vai voltar. Mas o toque, não, pelo que eu vi, não é uma doença que é uma comorbidade comum junto com a bulimia. Mas no início a gente estava conversando e você falou que até ela, em outra fase da vida, ela pode, sei lá, desenvolver anorexia, né? O que essa pessoa pode... Qual o risco que ela tem? Se ela tem bulimia, de desenvolver outras coisas? Né? O risco é grande, porque o sofrimento da doença também, ele é muito significativo. Então, é muito comum, junto da bulimia, o paciente chega no consultório, a gente não pode falar só da comida em si, né? Tratar só a questão alimentar dele. É importante a gente ter um olhar mais amplo e avaliar também essas comorbidades que geralmente estão associadas. Se já não eram pré-existentes, é muito comum o paciente desenvolver um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade, ou um transtorno depressivo diante de todo, né, esse sofrimento que a doença traz. E também outras doenças podem acometer, como o próprio toque. Não é uma relação de fato muito frequente, por incrível que pareça, porque realmente eles apresentam ali uma questão do pensamento mais obsessivo, intrusivo, ali, aquele pensamento que não desgruda da mente, né? E isso se assemelha muito. Mas você acaba tendo características muito diferentes diagnósticas, outros fatores que acabam tornando doenças diferentes mesmo, né? A própria bulimia ela está muito relacionada também com a impulsividade. Então é muito comum o paciente, às vezes, com bulimia, ter algum outro tipo de compulsão, né? E a gente tem que ter um cuidado até de investigar se não existe outro tipo de compulsão, por compras, por sexo, por álcool, né? E associado também a esses episódios, ou até mesmo quando a gente realiza o tratamento, né, dessa bulimia que envolve essa compulsão alimentar, a gente tem que ter um super cuidado para o paciente não migrar para um outro tipo de compulsão. Porque, como a gente falou, a doença ela faz parte da vida do paciente por muito tempo. E ela, sendo ruim ou não,
né? Ela preenche uma parte da vida do paciente. Então, quando a gente faz o tratamento e o paciente se vê livre dessa compulsão, dessa necessidade de ficar compensando, se não houver o cuidado de preencher esse espaço com alguma atividade mais prazerosa ou com alguma outra coisa, o paciente relata um vazio muito grande. E aí isso também pode gerar um sofrimento e até mesmo desenvolver doenças aí como ansiedade, depressão, enfim. E doutor, o senhor falou que dá para passar um longo período da vida, né, como uma doença crônica, né? Mantendo a bulimia faz parte da vida. Assim como também pode passar o resto da vida livre da doença, sim, né, com sim. tratamento adequado. Então, e quando a pessoa vai procurar ajuda, geralmente por que ela vai? Alguém precisa falar para ela ir? Na anorexia, pelo que eu vi, é mais comum realmente ela ter que ser levada de alguma forma por alguém, né? Na bulimia é assim ou às vezes a pessoa vai porque ela sente que algo está ali atrapalhando a vida dela? Na anorexia, geralmente, a pessoa é levada pelo braço, mesmo assim, que eu mais percebo, né? Até porque na anorexia, quanto mais grave vai se tornando o quadro, até pela própria desnutrição que a pessoa vai apresentando, ela vai ficando cognitivamente, o pensamento dela vai ficando mais deficiente, até pela desnutrição mesmo. Então, fica até mais difícil dela entender que ela está doente mesmo. Né? Então, muitas vezes ela é arrastada mesmo porque ela já está com complicações graves ou visivelmente existe ali um processo de magreza que assusta, né, as pessoas que estão por perto e alguém vai tomar alguma atitude. Sempre é muito chocante. Né? Na bulimia, fisicamente, não é tão visível assim. Né? Então, como eu disse, é muito comum o paciente chegar depois de 5, 10 anos, 15 anos de doença e na bulimia eu percebo, e é uma percepção minha de consultório da prática, que o paciente muitas vezes ele busca ajuda de alguma forma. Geralmente ele não vai direto ao psiquiatra ou um especialista em transtornos alimentares, mas ele procura algum outro profissional da saúde, né, independente de ser de transtornos alimentares ou não. E aí, muitas vezes é um nutricionista, às vezes pode ser um endocrinologista, algum médico, e ele vai buscar ajuda por algum outro motivo, né? Enfim, e acaba sinalizando um pouco esse sofrimento. Sim. E aí a necessidade também da gente estar informando, inclusive os profissionais da área de saúde, porque existem muitos profissionais que também não têm infelizmente, não têm essa consciência ainda dos transtornos alimentares, e se não houver essa consciência, acaba agravando ainda mais a doença. Sim. Porque se é um paciente que está tendo, né, uma compulsão alimentar e você vai uma nutricionista que não tem essa ideia de avaliar essa parte de nutrição comportamental, muitas vezes ela acaba fazendo uma dieta muito restritiva para esse paciente, que também vai acabar agravando ainda mais a compulsão. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar. E muitas vezes, então, o paciente acaba por vias indiretas, mas buscando algum outro profissional e chegando até o psiquiatra. Porque ainda existe muito preconceito com a psiquiatria, com a psicologia, né? E as pessoas ficam sempre achando que o psiquiatra é coisa de maluco ainda, né? Ou que vai ter que tomar um remédio controlado, que vai ficar dependente. Então, acho que é super importante isso que a gente está fazendo também, de psicoeducar, né? De entender que tão importante quanto a saúde física é também a saúde mental. Sim. Mesmo pessoas que chegam até você, ou seja, já tem algum encaminhamento, elas chegam com alguma resistência? Você percebe isso? Percebo. Na grande maioria das vezes, a primeira consulta é para a gente quebrar todas essas resistências. Pelo menos boa parte da primeira consulta é de criação de vínculo, até porque é um trabalho médico-paciente de confiança. Né? Ele tem que se sentir muito à vontade ali, porque traz coisas muito íntimas e que tem muita vergonha de ser falado. Né? A pessoa tem muita vergonha de falar sobre isso. Então, a gente precisa quebrar essa resistência e é muito comum por todo esse histórico, né, cultural também que a gente carrega na nossa profissão, né, como profissionais de saúde mental, de que o psiquiatra também é um doido que vai cuidar de doidos, né? Então, quase que tenho que tentar provar uma normalidade, né, na primeira consulta e mostrar que vir ao psiquiatra não quer dizer, né, que tem alguma nada de necessariamente maluquice, né? Mas de uma doença de saúde mental mesmo, a gente precisa cuidar. Doutor Igor, como o senhor falou, se na bulimia não necessariamente a pessoa tem um aspecto típico da doença, e se muitas vezes ela esconde esses momentos da hora do mecanismo compensatório, existe algum jeito que pessoas ao redor podem perceber que ela está com esse problema?
é muito difícil assim, a pessoa não deixar alguma dica do que está acontecendo. Sim. Né? Por mais que ache que está fazendo escondido, o comportamento, se for alguém, né, que é mais atento, uma família mais estruturada, por isso também um dos fatores até de gravidade é quando você tem laços familiares mais frágeis, uma família mais desestruturada, porque esse comportamento acaba ficando mais caótico também, né, e mais desapercebido. Mas se é uma família mais estruturada ou que tem relações mais próximas, a gente começa a perceber, pode demorar, mas começa a perceber um comportamento mais atípico. A pessoa, por exemplo, que está no trabalho e que quer ter uma compulsão, ela está sempre se esquivando dos colegas na hora de almoço para não ir almoçar junto, por exemplo. Sim. Sempre tem alguma desculpa. Não necessariamente a pessoa, né, tem Claro, uma compulsão, sim. mas assim, ela começa a ter um comportamento mais evitativo, mais de esquiva. Ela evita muitas vezes eventos sociais porque ela tem medo do descontrole. Sim. Então, são pessoas que têm um sofrimento tão grande, tão significativo, que ela muitas vezes deixa de ir, por exemplo, a casamentos de familiares importantes, deixa de ir a um aniversário, a um happy hour com os amigos. Então começa a ter um comportamento diferente. E também, no dia a dia, em casa, muitas vezes acaba deixando algum rastro, alguma dica, né, do que pode estar acontecendo. É a pessoa que se alimenta, muitas vezes, e corre para o banheiro, às vezes se tranca, demora muito tempo no banheiro. Ou eu já tive pacientes, por exemplo, que os ralos da casa começaram a ficar entupidos e aí não sabia o que é. Quando foi avaliar, estavam cheios de pacotes de biscoito, de coisas que a pessoa escondia e jogava nos ralos. Então, acaba que em algum momento isso começa a causar uma estranheza. Sim. Né? Então, é importante a gente estar atento também, né, aos sinais. Mas mais do que isso, né, mais do que ter esse olhar, né, de bisbilhotagem, na Sim. verdade, né? A gente tem que... fiscalizando. Essa fiscalização, exatamente. O mais importante é a gente levar esse tipo de conversa, esse tipo de assunto para as nossas mesas, né, dentro de casa, nas nossas refeições, com as famílias, de não banalizarmos o sofrimento, né, do outro. A gente tem muito a ideia de que o sofrimento ele tem medida, e isso não é verdade, né, que o meu sofrimento é maior que o seu. E sofrimento não tem medida, né, são situações totalmente diferentes. Eu não posso colocar que uma pessoa que perdeu o pai e uma pessoa perdeu, por exemplo, o seu cachorro ali de estimação, que um sofrimento é maior do que o outro. São sofrimentos diferentes. E nessa banalização do sofrimento, muitas vezes, a gente acaba não tendo um olhar compreensivo e a gente acaba fazendo com que as pessoas também tenham medo de se abrir, tenham medo de falar, né? Então, dar mais espaço, mais brechas para esse tipo de assunto, para qualquer tipo de situação emocional. Falar sobre isso não é sinônimo de fraqueza também. E, ao mesmo tempo, quando alguém trazer isso, não banalizar, ao contrário, acolher, compreender, ter um olhar de compreensão e tentar levar para algum profissional especializado, aí, principalmente, para poder conduzir. Doutor, finalizando aqui, né, indo para a nossa última parte, em linhas gerais, assim, em que consiste o tratamento típico da bulimia? A gente sempre fala que o tratamento ele é multiprofissional, né? Isso porque as causas também, a gente está no fim voltando no começo um pouquinho para explicar o fim, as causas são multifatoriais. É muito comum o paciente chegar no consultório também e com uma culpa muito grande por isso está acontecendo. Por que as pessoas conseguem controlar a sua alimentação? Eu não consigo, eu sou realmente muito fraco, enfim. E é importante a pessoa entender que, dentre as causas, a gente tem inúmeros fatores, desde questões genéticas, e a gente não escolhe qual genética a gente quer ter, então não é por uma questão voluntária, desde questões químicas mesmo, né? Nós sabemos que nós temos neurotransmissores que estão envolvidos, relacionados aí às conexões dos neurônios com serotonina, dopamina, que estão relacionados à questão do bem-estar, do prazer, que também a gente não controla, né? Se eu quero ter mais serotonina ou não, e a questões culturais que são submetidos, a de personalidade. Por termos fatores tão diversos, o tratamento acaba precisando, muitas vezes, de vários profissionais, né? Então, é muito comum precisar, por exemplo, de um psicólogo, de um clínico geral ou um endocrinologista, porque também passa por uma questão hormonal, muitas vezes associada. É importante ter um psiquiatra também olhando para isso, um nutricionista, né? Posso estar esquecendo, de repente, até um educador físico para acompanhar. Agora, é lógico que no mundo real, às vezes isso fica inviável, e em questões de saúde pública também, às vezes, a gente não tem acesso a tudo isso.
Então, o importante é procurar qualquer profissional, na verdade, da área de saúde, mas de preferência alguém que seja especializado nessa área, em transtornos alimentares, se for possível, Sim. né? Porque aí essa pessoa ela vai entender qual é a gravidade e, dependendo de cada caso, a gente vai conseguir ver o que é a prioridade naquele determinado momento, qual profissional talvez vai ser mais necessário para ir conduzindo e aí sim a gente vai agregando o que for necessário para o tratamento depois, né? Em geral, o prognóstico é bom? Em geral, o prognóstico é bom. Quando a gente não consegue resolver a doença como um todo, o paciente consegue manter um controle, assim como hipertensão, diabetes, que hoje a gente, né, tem que lidar com isso o resto da vida, mas que se a pessoa fizer o tratamento, né, estiver sob tratamento corretamente, ela ganha uma qualidade de vida absurda, né? Então, da mesma forma, na bulimia, a gente pode controlar os sintomas, né? A ponto da pessoa ter uma vida normal, sem afetar no trabalho, nas relações sociais, em todos esses fatores gerais da vida, né? Lógico que o tratamento em si aí vai envolver desde uma questão de terapia, né, desse acompanhamento multiprofissional, e até mesmo uma questão medicamentosa, se necessário, para tentar envolver aí essa parte química que a doença também tem e controle desses sintomas. Doutor, tem algo que a gente não abordou aqui, né, que eu não perguntei, que o senhor acha importante levar em conta e levar, né, como mensagem para as pessoas que podem estar ouvindo, ou porque tem uma suspeita que podem ter a doença, ou elas mesmas, né, podem estar passando por isso? Tem uma mensagem que você pode deixar para elas? Ô, Luiz, fiquei muito feliz com a sua condução, acho que foi muito pertinente todas as perguntas e foi realmente trazendo as dúvidas, né, que todos têm. Eu acho que eu queria colocar algumas exceções, assim, que eu tenho percebido na prática e que talvez sejam importantes pontuar. Quando nós falamos de bulimia, a gente está associando a compulsão. E a compulsão, eu falei aqui de grandes episódios de compulsão, onde as pessoas se alimentam, né, em intervalo pequeno, enfim, nós falamos dessas características todas. Mas tem tido um movimento também, que também é considerado compulsão alimentar, mas com um aspecto mais subjetivo, porque tem mais aquele efeito psicológico de descontrole do que necessariamente de uma carga calórica muito grande. Sim. Com essa nova ideia que nós estamos vivendo de uma vida mais saudável, de uma alimentação mais saudável. E muita gente, às vezes, acaba utilizando esse conceito também para justificar um pouco a possibilidade de ingerir muitos alimentos. Então, o que eu tenho percebido na prática é que muita gente, às vezes, tem compulsão, por exemplo, por alimentos mais saudáveis. Sei. Então, por exemplo, ao invés de comer uma maçã, a pessoa come 10 maçãs, né? Vai comer uma fruta, tudo bem. Exatamente, né? Come potes de granola. Sei. E isso não deixa de ser também, é lógico que tem que ser muito bem avaliado pelo profissional, mas pode ser que isso também seja uma compulsão, porque muitas vezes não contempla aquele critério de uma carga calórica muito grande, né, objetivamente, mas subjetivamente também está existindo todas aquelas outras características de um sofrimento, né, da perda de controle, de não conseguir parar ou evitar de comer. E esse mecanismo psíquico é o mesmo, né? Exatamente. Então, essa pessoa ela também precisa de atenção, né? Então, eu queria pontuar isso. E, em termos gerais, novamente reforçar, né? Em relação à nossa necessidade de levar esse assunto para dentro de casa. A gente tem falado muito de psicoeducação. Eu acho que o nosso país está precisando muito disso, de trazer saúde mental, né? Para a gente falar mais sobre isso, perder os preconceitos, os estigmas todos. A gente não tem que... às vezes a gente está com uma tosse, uma febre, a gente corre no médico e vê se é uma pneumonia. Mas às vezes está tendo uma perda de sono, um comportamento alimentar totalmente alterado, muito ansioso, está trazendo prejuízos emocionais muito grandes, e a gente, é bobagem, frescura, deixa para lá. Né? Consigo resolver sozinho. Eu consigo resolver sozinho, enfim, vai passar. Então, não vamos banalizar isso. Né? E a ideia para que isso não aconteça é que todos nós possamos ter ouvidos, olhos mais atentos de compreensão aos outros, né? Não perpetuarmos, né, para as nossas gerações futuras esse tipo de preconceito, esse tipo de estigma que tem prejudicado muita gente que pode estar aí do outro lado nos ouvindo, né, ou ter alguém muito próximo que está sofrendo silenciosamente por vergonha de buscar ajuda. Legal, doutor. Esse programa foi criado justamente com essa ideia, assim, quebrar um pouco esse medo, uma resistência em procurar ajuda quando se trata de saúde mental. Gostei muito da entrevista, acho que foi ótimo, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa e caminhamos nesse sentido de né, as pessoas não terem medo de procurar ajuda, se sentem, né, que estão dentro de um quadro como esse. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Estou à disposição sempre. Obrigado. Lembrando que o portal Drauzio Varela tem mais 2 podcasts, né, por enquanto. Tem o DrauzioCast, que são áudios
que o próprio Drauzio gravou ao longo da sua carreira sobre temas diversos em saúde, esses mais curtinhos. E a gente tem o Porquê Dói, que é da repórter Juliana Conte, que é só sobre dores em geral, dor de câncer, dor de cabeça, dor lombar. Então, quem tiver sugestão sobre qualquer tema de dores ou para o nosso podcast aqui, o Entre Mentes e Saúde Mental, pode colocar nos comentários de qualquer rede do Portal Drauzio Varela, seja Facebook, YouTube ou Instagram. Um abraço. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.